torcedor rubro-negro, embora seja profissional, a gente sabe disso, né? Todos os jogadores, cada um tem o seu time, mas dentro de campo tem que defender as cores do time que tá vestindo a camisa. Então, a situação do Guga é um pouco mais delicada. Ele tinha negociações avançadas com o Spartak de Moscou da Rússia, mas a situação travou. O Guga até foi um pedido do Sampaoli para atuar no último jogo do Galo, por conta de não ter dado certo essa negociação com o Spartak. O Flamengo monitora essa situação, o Atlético quer pelo menos 5 milhões de euros pelo Guga, o Flamengo acena com uma proposta de 4 milhões de euros. Do lado do Atlético Mineiro, ainda nada oficial chegou nas mãos do presidente Sérgio Sete Câmara, mas o Flamengo monitora, sim, e já tem contato com os representantes do Guga. Então, pode ser que nos próximos dias aconteça alguma novidade sobre esse caso, uma negociação que lembra muito a do Arrascaeta. O Flamengo foi direto no representante, melhor dizendo, do atleta, conseguiu fazer com que o jogador tivesse essa vontade de vestir a camisa do Flamengo. Foi uma negociação que se arrastou durante semanas, enquanto alguns dirigentes do Cruzeiro diziam que não havia nada chegado até o momento, o Arrascaeta já tinha propostas do Flamengo. Então, o Flamengo adota a mesma estratégia de muita calma, muita tranquilidade, para quem sabe também poder contratar o Guga. E aí fica a pergunta, como é que fica o João Lucas nessa situação toda? Chegando o Isla, possivelmente chegando o Guga, será que o João Lucas aí vai ser emprestado, vai ser negociado? Porque 3 laterais direitos, tendo ainda o Mateuzinho da base, que também foi incorporado ao elenco profissional nessa semana, aí a gente imagina que o Flamengo vai pelo menos se desfazer de um desses jogadores, né? O Amêndola, acompanhando essa sua informação aí do Guga, é sempre bom a gente lembrar que o Guga, ele não é um jogador que ainda conquistou a total confiança do Jorge Sampaoli. Tanto é que lá no elenco do Atlético ele indica o Mariano, né? E ele tem o Maílton também, que é um jogador que ele está apostando muito. E aí está o detalhe, né? O Atlético chegou com a contratação do Sacha a cerca aí de 140 milhões, né, de investimento no elenco. Claro que isso proporcionado pelo parceiro investidor do clube, a gente já sabe toda a história, né, que é o patrocinador também do clube, enfim, conselheiro do Atlético, mas, independentemente disso, o Atlético tem dívidas e vê com muito bons olhos essa possível negociação. Mas tem um detalhe aí, Amêndola, é isso que eu queria te perguntar. Hoje o Guga, os direitos econômicos são divididos, né? O Atlético detém 75%, e o Avaí detém os outros 25% restantes. Então, o Flamengo, nesse caso, tem que abrir 2 negociações ou ele pode negociar diretamente esse 75% com o Atlético? Você tem alguma informação sobre isso ou depende toda essa história também de um aval do Avaí? Enfim, como é que fica isso aí? Calheiros, é uma situação até diferente, né? Do que a gente está acostumado a ver. Mas como a situação do Avaí também não é muito boa financeiramente falando, imagino que se o Flamengo chega com pelo menos, vamos colocar 4 milhões de euros, pouco menos de 30 milhões de reais, o Avaí, esse valor para o Avaí de 25% vai ser muito bem-vindo nesse momento. Para o Atlético, como você bem disse, nem se fala, embora tenha toda uma questão também técnica de você reforçar um adversário direto na luta pelo título, que muita gente tem colocado o Atlético e também o Flamengo na disputa do título do Campeonato Brasileiro. Então, essa situação ainda vai se desenvolver durante os dias, caso isso avance, mas eu acredito que não haja nenhum problema. Se o Flamengo chegar a um acordo com o jogador e também com o Atlético Mineiro, o Avaí vai sair com um dinheirinho que, tudo bem, ele pode não ter sido ali consultado, mas vai valer muito a pena e vai ser muito bom para esse atual momento vivido pela equipe de Santa Catarina, né? Boa, Amêndola. Vamos colocar então os nossos comentaristas aqui no assunto para debater essa questão do reforço, né, da substituição na posição de lateral direito do Flamengo, e começando ali pelas informações que o Amêndola trouxe sobre o Isla, né, mano? Tem que ter pressa o Flamengo, mas ao mesmo tempo tem que fazer tudo com muita cautela e atenção, até porque ele não joga desde março, então tem a questão física, mas também a adaptação. Encontrar ali o elenco, ter toda a sintonia ali com os jogadores e, claro, com o técnico também, mano. É complicado, né, Renata, conseguir substituir à altura um jogador que fez o que o Rafinha fez.
mesmo tendo ficado pouco tempo no Flamengo, mas é um jogador que marca história também. Um jogador aí que foi um dos pilares do time, um dos caras aí que também foi responsável pela reviravolta da postura do Flamengo, que era um time aí, defensivamente falando, aí, instável demais. A chegada dele, do Rodrigo Caio, do Felipe Luiz, engrandeceu demais aí a postura do Flamengo dentro de campo. Então, substituir um jogador que fez o que o Rafinha conseguiu fazer com a camisa do Flamengo é realmente difícil. O Flamengo está buscando uma opção aí experiente, é um jogador que tem 13 anos de Europa, é um cara que já passou aí por Udinese, Juventus, estava recentemente aí no Fenerbahçe, enfim. Mas, sinceramente, desses dois nomes, Renata, eu acho que o que calha melhor para o Flamengo aí é o Guga. O Guga é um jogador aí que, por mais que ele oscile bastante também, é garoto, é jovem, é um jogador de seleção de base, enfim. É um cara que eu acho que poderia se adequar perfeitamente no estilo aí de jogo que o Flamengo tem. O Domenech Torrent é um cara que deve ter indicado o Isla também, é um cara que já deve conhecer o futebol do jogador. Mas, sinceramente, cara, o Flamengo vai trazer um cara com essa idade, que vai demorar um certo tempo para se adaptar ao futebol brasileiro. Como você bem disse, já está desde março sem atuar. Não é um cara para chegar e jogar. O Guga já é diferente, é um cenário de que ele já viria para vestir a camisa de titular. Então, eu acho que o Flamengo ele não confia também aí no João Lucas, a gente viu aí até pelo interesse do Flamengo em dois jogadores da mesma posição, é sinal de que não confia no atleta da base. Mas o Flamengo está tentando se blindar como ele pode. Inclusive, é bom também abrir os olhos, Renata, porque o próprio Felipe Luiz está recebendo sondagens também da Europa. E ele tem uma cláusula no contrato dele que é idêntica à do Rafinha. Se pintar uma proposta de algum clube europeu, ele também pode deixar o clube. Então, o Flamengo é bom ele monitorar também a lateral esquerda, porque o Felipe Luiz, ainda pelo nome que ele tem e pelo que ele conseguiu mostrar dentro do Flamengo, é um cara que deve ter mercado, principalmente no mercado turco também.